E aí, pessoal, tudo bem? Hoje resolvi fazer essa aula aqui, né, por meio do Meet, para facilitar você visualizar o mapa. E hoje o nosso conteúdo é fuso horário brasileiro. Então vamos lá, galera? Vamos lá, vou disponibilizar aqui para vocês, tá, o slide para a gente estar facilitando visualizar essa parte aí direto aqui no caso para você, tá? Bom, nós já vimos sobre os fusos horários, certo? Você já deve ter visto a aula geral, como se calcula o fuso horário. Aqui eu vou estar relembrando com você, simplesmente, como que a gente pode relembrar o fuso horário e falar dos fuso horários brasileiros. Então, primeira coisa, pessoal, você deve estar lembrado que fuso horário tem a ver diretamente com o movimento de rotação da Terra. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e esse movimento de rotação, né, que é de oeste para leste, tem uma duração de 24 horas, ou seja, um dia, tá? Por que cada 15 graus representa um fuso horário? Porque a Terra, quando ela dá uma volta completa em torno dela, ela vai girar 360 graus. 360 graus, demorou quanto tempo para dar essa volta? 24 horas. 360 dividido por 24 vai dar 15 graus. Então, cada 15 graus representa um fuso ou uma hora. Não esquecer disso, ó. Cada 15 graus representa um fuso ou uma hora. Então, se eu estiver falando 30 graus, são 2 fusos, ou seja, são 2 horas, ou a mais ou a menos, tá? Também nós vimos que, como referência, como padrão, tá? A gente utiliza o meridiano de Greenwich, que seria o meridiano de 0 graus, como o meridiano de origem, como padrão. Então, ou eu estou a leste, ou eu estou a oeste do meridiano. Ao todo, a Terra vai ter 24 fusos horários, sendo que eu vou ter 12 fusos a leste do meridiano e 12 fusos a oeste do meridiano. Então, aqui, ó, tem esse esqueminha para vocês verem, que olha só, o que acontece? Esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, é o movimento aparente do Sol, ou seja, o Sol, ele nasce a leste e ele se põe a oeste. Então, o que acontece? O Sol está vindo para o oeste e a Terra, ela vai girar no sentido contrário, ou seja, ela vai girar de oeste para leste. Então, o que acontece? A Terra gira para um lado e o Sol vai em movimento aparente do outro. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, no caso, por exemplo, quem estiver nessa posição aqui, ó, vão ser 13 horas. Conforme você está indo para o oeste, ó, conforme a posição do Sol aqui, ó, você vai voltando a hora. Então, aqui é 13 horas, aqui é 12 horas, 11 horas, 10 horas, 9 horas e assim por diante. Aí você vai dar essa volta em torno da Terra, dando ao todo 24 fusos, ok? Segunda coisa, como é que a gente calcula? Lembra que eu coloquei aqui, ó, o 0 graus é o GMT. O que é GMT? Tempo do meridiano de Greenwich, certo? Então, é um intervalo que vai dar o quê? 15 graus, não é isso? 15 graus significa que... Perdão, aqui não pega bem esse lugar aqui, não deixa eu apagar aqui, senão eu vou te induzir ao erro. Ó, esse intervalo, no caso de 15 graus, ele vai pegar daqui até aqui, ó, certo? Então, vai ser 7 graus e 30 para leste, 7 graus e 30 para leste, certo? Aqui é para leste, e 7 graus e 30 para oeste, ok? Para cá. O que vai acontecer? Todos os lugares que estiverem dentro deste intervalo aqui, ó, tá? Dentro deste intervalo aqui, perdão, aqui, você vai ter um fuso horário de 0 graus. Então, você vai ter o fuso do 0, do 15, do 30, do 45 e assim por diante, ok? Então, ó, você vai ter o fuso do 0, do 15 a oeste, 30 a oeste, 45, e aí você vai vendo que a hora vai diminuindo, ó. Eu vim mais 15 graus, menos uma hora. Mais 15 graus, no caso 30 graus, menos 2, e assim por diante. E se você for para leste, a hora vai aumentando. Mais uma, mais duas, mais três, mais 4, assim por diante. Ok? Bom, como fica a questão de horário mundial? Então, essa linha azul aqui, ó, é o meridiano de Greenwich, que é o horário oficial, certo? Que vai cortar aqui, ó, nessa região, né, do Reino Unido.
certo? E aí, todos que estiverem nesta parte aqui, ó, hemisfério leste, as horas são adiantadas, perceba que as horas vão, ó, 0, 1, 2, 3, vai aumentando, e conforme você vai vindo para oeste, é menos 1, menos 2, menos 3. Então, primeira coisa, o que você tem que ver agora em relação a Brasil? Vamos localizar Brasil aqui, aonde que está Brasil? Ó, Brasil, galera, vai estar aqui, ó, nessa região aqui, ó, aqui vai estar o Brasil, ó, tá o Brasil aqui. O que a gente observa? Que Brasil, ele vai estar a oeste do meridiano. Significa que todos os horários brasileiros vão ser atrasados em relação a Londres. Por quê? Porque nós estamos no hemisfério ocidental oeste e em relação ao fuso horário, nós estamos 100% a oeste do meridiano. Então, todos os fusos horários, eles vão ser menos em relação ao horário de Londres, ok? Perceba que aqui, de maneira geral, ele colocou 2 fusos, ó, o 3 no Brasil, que é essa parte que está em verde, e essa área que está pintada em 4, que seria também um outro fuso brasileiro. Então, aqui, ó, esse primeiro fuso seria de 15 graus, esse aqui seria de 15 graus a oeste, o segundo, 30 graus a oeste, o terceiro, 3 horas, 45 graus oeste, o quarto seria 60 graus oeste, o 5 seria 75 graus oeste, assim por diante. Então, primeira coisa, Brasil em relação a Londres é 100% a oeste. Então, nosso horário sempre será atrasado em relação a eles. E eles será adiantado em relação a nós. Ok? Observem, pessoal, que se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a costa oeste dos Estados Unidos, boa parte do território americano, ó, está a oeste do Brasil, né? Se você pensar em relação à linha. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter horário atrasado em relação a nós. Ok? Bom, então isso é você situar Brasil no contexto de fuso horário mundial. Vamos específico para fuso horário brasileiro? Então vamos lá, ó. Esse mapa tem que estar muito claro na sua cabeça, certo? Então preste atenção. Nós temos quantos fusos horários? Nós temos 4 fusos horários. Brasil apresenta 4 fusos. Ah, Celilza, mas eu estou tendo 3 cores. A rosa, a verde e a lilás. Não, mas você tem essa parte aqui, ó, que é essa parte que está em laranja, que são as ilhas oceânicas. Então, o Brasil possui 4 fusos. Eu disponibilizo aqui para vocês depois, ó, uma tabelinha, onde ele coloca, ó, os 4 fusos brasileiros, ó, os 4 fusos brasileiros, certo? Que depois eu voltando aqui. Então, primeira coisa, eu tenho o primeiro fuso, que é esse -2, que vai pegar apenas as ilhas oceânicas. Então, olha só, guardem que eu vou falar. Quantos fusos temos no Brasil? 4. 4. Desses 4, 3 são continentais, que são esses aqui, ó, que vão pegar o território brasileiro como continente, o rosa, o verde e o lilás, e um que é essa parte oceânica aqui, ó, que vai pegar apenas as ilhas, como Fernando de Noronha, Pau das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade, Tobago e Martins Vaz, Trindade e Martins Vaz, ou seja, as ilhas oceânicas. Então, as ilhas oceânicas, elas estão no primeiro fuso. O segundo fuso brasileiro é esse rosa aqui, ó, que é o fuso oficial. Por quê? Porque é o horário do Distrito Federal, o horário da capital federal, Brasília. Ok? Então, o nosso fuso oficial é o segundo fuso horário, não é o primeiro. O primeiro são as ilhas. Terceiro fuso é o nosso aqui, ó, quem está aqui no Mato Grosso do Sul junto comigo, eu estou aqui no MS, nós estamos no terceiro fuso horário brasileiro. E o Acre, né, e o pedacinho do Amazonas que está no quarto fuso, ok? Outra coisa que você não pode esquecer, sempre nós tivemos 4 fusos horários? Não, nós tivemos um período, em 2008, que foi eliminado esse quarto fuso aqui, ó, o fuso do Acre e do pedacinho do Amazonas. E aí essa parte lilás aqui, ó, passou a ter o mesmo horário dessa área verde. Então, passou a ter 3 fusos. As ilhas, o horário de Brasília, que seria tudo isso que está em rosa, e essa área que estaria verde e lilás, como se fosse um fuso. Porém, fuso horário não é apenas um padrão.
depende do nascer e pôr do sol. Como o sol, preste atenção, como o sol, deixa eu marcar aqui, pegar um marca-texto aqui para facilitar, ó, como o sol, ele nasce a leste, o fuso horário, ele faz esse movimento aqui, ó, ele faz aqui, vindo para o oeste. Então, a parte aqui, ó, na costa do Nordeste brasileiro, é o primeiro lugar que vai nascer o sol, né? Então, no caso do Acre, quando eles passaram a adotar os mesmos horários aqui no Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, o que aconteceu? A hora que já estava amanhecendo aqui, por exemplo, no MSMT, ainda estava escuro, né? E aí passou a gerar muitos problemas no dia a dia da população, até que foi novamente aprovado no Congresso, porque para mudar fuso horário no Brasil tem que ser aprovado no Congresso. Foi aprovado no Congresso, tá? E aí voltou o Acre ter o quarto fuso, como nós tivemos há muito tempo, tá? Então, nós sempre tivemos 4 fusos? Não, tivemos um período que nós tivemos 3 fusos, tá? Mas já está praticamente desde 2012 que o Brasil tem 4 fusos novamente. Então, o primeiro fuso, esse aqui, ó, -2. O que é -2, Celilza? É menos 2 horas no meridiano de Greenwich, tá? Menos 2 horas no meridiano de Greenwich, tá? Desculpa a letra aí que eu tô fazendo pelo mouse, tá, gente? Não é uma mesa digitadora, tá? Bom, o que acontece? Menos 2 horas de Londres. Então, se Londres está marcando meio-dia, 12 horas, aqui essas ilhas estaria marcando 10 horas. Então, esse primeiro fuso, pega isso aqui, ó. Você tá vendo que tem essa linha aqui, ó? O que é limite prático? Limite teórico e o limite prático. Você vai considerar onde está a linha e as cores. Então, o que acontece? Pela posição, né, deveria passar o fuso horário bem aqui, ó, tá vendo? Nessa parte que eu tô passando aqui com vocês pintando, ó. Só que o que aconteceria? Eu teria vários estados no Nordeste com 2 horários diferentes. Para evitar isso, eles fizeram esse limite prático, desviaram aqui e pega, pessoal, toda essa região. Significa que essa área inteirinha que eu estou pintando aqui, ó, está no primeiro fuso horário brasileiro que pega somente as ilhas, que é isso que eu coloquei aqui, ó. Então, ó, primeiro fuso tem 1 hora a mais que Brasília. Por quê? Porque está, no caso, a leste de Brasília, esse fuso aqui está a leste de Brasília, então tem 1 hora a mais, menos 2 horas de Londres, certo? E pega apenas as ilhas, né? Como Fernando de Noronha, Trindade, Martins Vaz, Arquipélago de Penedo de São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas. Que seria exatamente isso que eu estou mostrando aqui no mapa. Aí vem o segundo fuso horário brasileiro, que é toda essa área pintada em rosa. Esse fuso é o horário oficial, porque é o horário de Brasília. Quem está nesse fuso? Os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os 3 estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os 9 estados do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, inteiro, tá? Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, todos na região Nordeste. Do Centro-Oeste, eu teria Goiás e o Distrito Federal, tá? No caso aqui. E no caso da região Norte, quem teria o mesmo horário de Brasília? Mesmo horário de Brasília, eu teria Tocantins, Pará e Amapá. Então, Celilza, ó, marca isso aqui, ó. Todos esses estados que estão pintados com a cor rosa têm o mesmo horário de Brasília. Ok? Não sei onde você mora, onde você está assistindo essa aula, mas se localize em relação sempre a Brasília. E esses estados que estão pintados aqui, ó, menos 4 horas de Londres, é o fuso de 60 graus. Então, esse primeiro fuso aqui, ó, deixa eu colocar aqui com uma canetinha, não vai ficar lá muita coisa, mas tudo bem. Esse primeiro fuso do Brasil vai estar no fuso de 30 graus a oeste. O segundo fuso, que é o horário de Brasília, vai estar no fuso de 45 graus a oeste. O terceiro fuso, que é o horário aqui, ó, do meu MS aqui, ó,
60 graus a oeste, tá? E o quarto fuso brasileiro, 75 graus a oeste. Ok? Ah, por que isso aparece? Porque o Brasil tem essa grande extensão. Então, a gente vai pegar, ó, desde o fuso 2,30, do fuso 3,45, do fuso 4,60 e do fuso 5,75 graus. Ah, que é esse pedacinho aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, o Acre. Tá? Então, nós temos 4 fusos. 3 continentais, 3 fusos continentais, tá? Que são esses aqui que estão de rosa, o verde e o lilás, e um fuso oceânico, que são as ilhas. Ora, quem está no quarto fuso, no terceiro fuso brasileiro, quarto em relação a Londres, tá? Terceiro fuso, Mato Grosso do Sul, onde eu estou, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima. Eu sempre falo para o aluno aqui, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que se você tem dúvida, guarda quem tem o nosso horário. Aí você sabe que o Acre tem 1 hora a menos e todo o restante dos outros estados vai ter 1 hora a mais, horário de Brasília. Então, ó, Mato Grosso do Sul tem o mesmo horário que o Mato Grosso, que Rondônia, que o Amazonas, quase todo o Amazonas e Roraima. E aí o quarto fuso, que é o de 75 graus, vai pegar todo o estado do Acre, apesar que teria um pedacinho fora, mas você vai considerar a cor, e essa parte do extremo oeste do estado do Amazonas. Então, hoje, o Amazonas é o único estado brasileiro que tem 2 fusos diferentes, tá? A maior parte vai ter o horário do MS e, no caso, o extremo oeste, horário do Acre. Ok? Então, vamos imaginar que você vai fazer a prova do Enem, tá? Vamos fazer a prova do Enem? Olha lá, prova do Enem. Você sabe que a prova do Enem, ela começa, né? Os portões aí vão ser baseados no horário, no caso de Brasília. Então, sempre que você for fazer a prova, você vai pensar no horário de Brasília, tá? Então, imagina, se você tem que estar, por exemplo, todos esses estados que estão no horário de Brasília, vamos imaginar que aqui, ó, 12 horas, vai ser o horário de Brasília, tá? Distrito Federal, perdão, e todos esses estados aqui, ó, que estão pintados de rosa, também começam às 12 horas. Todos que estiverem aqui, nessa área em verde, galera, eu vou ter 11 horas. Então, vai ser, quando for 12 horas em Brasília, 11 horas no MS, 11 horas no Mato Grosso, Rondônia, a maior parte do Amazonas, inclusive a capital, Manaus, e Roraima. Aqui no Acre, a hora que for 12 horas lá, vai ser 10 horas aqui no Acre, e quem estiver lá em Fernando de Noronha, tá? Já seriam 13 horas. Então, olha como tem horas diferentes. As ilhas, 13 horas. Quem tem horário de Brasília, se você mora no fuso horário, o segundo fuso brasileiro tem horário de Brasília, tá? E no caso, galera, quem tá aqui no MS, aqui, ó, no terceiro fuso, 11 horas, e no quarto fuso, 10 horas. Então, olha os horários. Celius, eu preciso saber essas localizações, 30, 45, 60, 75? Perdão. Interessante saber, tá? Porque tem prova que te dá. Mas tem prova que não, porque ele vai subentender que você, como brasileiro, sabe quais são os estados que têm 1 hora a menos, 1 hora a mais, 2 horas a menos de Brasília, ou se tem o horário de Brasília. Ok? Então, esses são os fusos brasileiros. Guardem isso. E aqui nesse quadro eu coloquei para vocês, né? O primeiro fuso. O segundo fuso abrange todos os estados do Nordeste, Sudeste e Sul, além do Distrito Federal e Goiás, que é Centro-Oeste, Tocantins e Amapá, que é região norte, tá? Que é o horário oficial do Brasil, não esqueça disso. O terceiro fuso vai ser o estado de Roraima, Rondônia, tá? A maior parte do Amazonas, Mato Grosso do Sul, vai ter menos 1 hora em relação a Brasília, e o quarto e último fuso é onde você vai ter o Acre e o extremo oeste do Amazonas, que vai ter menos 2 horas de Brasília. Tranquilo? Para finalizar, não esquecer que Brasil, até 2018, nós tivemos horário de verão, né? Que seriam esses estados que estão aqui, ó, pintados em azul, você tinha que adicionar mais 1 hora no horário local.
Por que que os estados do Nordeste e Norte não adotavam horário de verão? Porque como eles estão próximos à linha do Equador, que passa bem nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando, certo? Eles não têm grande variação de duração entre dias e noites. Então, não iria fazer diferença em você adiantar 1 hora, porque muitas vezes o cara estaria levantando e estaria escuro. Esses estados da região centro-oeste, do sudeste e do sul, como eles estão mais distantes da linha do Equador, durante o verão os dias são mais longos. Então, daria para você adiantar 1 hora. Então, de vez de você levantar 6 horas de relógio, você vai levantar 6 horas horário de relógio, mas você estaria levantando no horário real, 5 da manhã. Então, você estaria aproveitando 1 hora a mais de luminosidade. Mas, desde 2019 e 2020, tá? Que nós não estamos tendo o horário de verão. No atual governo foi extinto, pelo menos até neste governo, o horário de verão. Se, a partir de 2022, se vai continuar não tendo horário de verão, ou se vão voltar ao horário de verão que existe desde 1985 no Brasil, existia, tá? O que acontece? Basicamente, esse horário poderá voltar. Então, não quer dizer, galera, não quer dizer que o horário foi totalmente excluído. No atual governo brasileiro, nós não estamos tendo o horário de verão. Ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa aulinha, certo? E aí, a gente volta numa outra aula, tá? Para dar continuidade às nossas aulas, preparando você para o Enem e qualquer outro vestibular, tá? Vou ficar por aqui e te espero na próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.